Oi, gente, tudo bem? Vocês estão curiosos para saber a continuação da história de ontem da nossa amiga Gayle? Pois bem, ela havia sido convidada para compartilhar seu testemunho, ensinar, pregar num café da manhã de oração ali na cidade de Soweto, enfim, lá na África do Sul. E a gente lembra que ontem ela aceitou esse convite, né? Um pouco temerosa, mas aceitou. E hoje ela vem dizendo que ela teve que orar por coragem. Orar para que essa coragem fosse renovada no coração dela, né? Para que ela pudesse falar, sim, naquele café da manhã de oração em Soweto. Ela teria muito em comum com aquelas mulheres para quem ela deveria falar. Mas ela fala o seguinte, que ser parecido não é o mesmo que ser idêntico. E isso tem muito sentido. Porque, embora ela tivesse experimentado algumas formas de discriminação onde ela vivia, para onde ela tinha a sua residência, onde tinha nascido, enfim, e, lógico, viveu dolorosas consequências, ela ainda não tinha vivido nada em comparação ao que o esposo dela e a que aquelas mulheres sul-africanas haviam vivido ou haviam sentido. Vejam, eram parecidas, mas não eram idênticas. Ela precisava ser, nesse momento, ao estar ali naquele grupo de mulheres, muito sensível, muito cuidadosa com suas palavras, evitando ser, de alguma maneira, condescendente. Sabe que às vezes é muito fácil a gente ignorar a experiência de uma outra pessoa quando você não viveu a experiência dela, porque você não faz ideia do sofrimento verdadeiro. Sempre dizem que a gente precisa calçar o sapato do outro para entender o outro, mas tem coisas que não tem como você calçar o sapato, é uma coisa muito pessoal, que só ela pode realmente expressar a sua dor e expressar tudo aquilo que ela viveu, tudo o que significa tudo aquilo que ela viveu. Bom, embora ela estivesse aberta, ela não ia tentar se comparar, nem mesmo competir com a luta daquelas mulheres pela liberdade. Eu não sei você, mas às vezes a gente encontra pessoas com quem você vai contar alguma coisa que aconteceu com você e aquela pessoa começa a mas eu também isso, aquilo, outro, e daí ela fala tanto que é como se aquilo que você estivesse vendo não fosse nada, né? Porque o problema dela é uma coisa às vezes até um pouco meio egoísta isso. E ela precisava cuidar com isso também. Veja, onde quer que haja adversidade, gente, em qualquer lugar, por qualquer pessoa, a gente precisa ter coragem. Sim, coragem não só para passar pela adversidade, mas coragem às vezes para juntar os pedacinhos que quebraram, sabe? Daquilo que sobrou para a gente reconstruir a nossa vida, reconstruir relacionamentos, reconstruir pontes, enfim. Ela chegou ali para compartilhar as suas experiências de vida, a sua constante restauração, né? Mas ela também chegou ali para ouvir e para aprender enquanto ela estivesse compartilhando as suas esperanças por um amanhã melhor. Veja, a coragem, ela é necessária para a gente se manter firme, para a gente colocar os ombros para trás, erguer a cabeça, olhar nos olhos de qualquer pessoa, seja amigo ou inimigo, indo atrás daquilo que nos pertence, não importa o que aconteça. Né? A nossa amiga, ela ia sair daquele café da manhã de Soweto em setembro de 2000, mas ela não imaginava que sairia mais renovada do que quando ela chegou ali. A coragem encontrou o coração não só da nossa amiga, mas foi renovada essa coragem por histórias que ela escutou. Uma delas foi a história de Cici, uma mulher que foi forçada a trocar a África do Sul pelo exílio aos 15 anos de idade. E mesmo com as cicatrizes daquela fase, Cici se reergueu e não permitiu que a amargura do passado sufocasse a vida dela, a vida atual que ela estava agora tendo a oportunidade de ter. Ela conheceu também, a Gayle conheceu a Cheryl, uma mulher branca sul-africana, cuja família sofreu muito. E Cheryl compartilhou a sua história, mas compartilhou isso com mansidão, sem raiva, da mesma maneira como a Cici, sabe? E fez isso tudo não para iniciar um debate, mas sim para lembrar do nosso dever de sempre orar através das nossas ações, enquanto a gente defende aquilo que é certo e defende com coragem.
Voltando para a história do Mágico de Oz que a gente começou ontem, o leão em busca de coragem lá nessa história, nesse filme, e essas mulheres de Soweto, né, fizeram com que a Gale se lembrasse de que cada desafio a gente precisa se voltar para o céu, permitir que o céu entre dentro de nós e coloque em nós o dom da coragem. Nem sempre é fácil, a gente precisa tirar algumas coisas para esse dom entrar também, né? Porque é com essa coragem que todos nós podemos ser mais fortes e mais fortes até do que os próprios leões. 2 Samuel 1:23 diz: eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Para ser mais ligeiro que as águias, mais forte que os leões, é preciso de muita coragem. Uma coragem que nem sempre está aqui, mas que a gente recebe quando a gente pede. Eu não sei o que você está passando, mas seja corajoso. Seja corajosa. Deus vai ajudar você. Vamos orar? Senhor, os desafios são muitos, às vezes há injustiças, há indiferença, mas nós queremos olhar para frente com a coragem que o Senhor vai nos conceder. E assim, Senhor, conquistar aquilo que o Senhor tem para todos nós. Nos alimenta com a coragem que vem do céu. E nunca deixe que essa coragem retire de nós o amor, o respeito, em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia. Até amanhã.